Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Congresso, apertem os cintos, deve retomar a discussão pela volta do imposto sindical. Essa proposta está em estudo no governo e o Congresso vai embarcar, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Vai ser muito difícil, viu, Megali? Vai ser difícil porque a gente tem que lembrar que esse é um Congresso mais conservador, menos progressista, mais empresarial e menos sindical. Agora, é uma insistência do governo, é impressionante, Megali, como tem temas aqui que eles periodicamente voltam à pauta, né? O governo está insistindo nessa matéria, está em gestação no Ministério do Trabalho, então o que tem até o momento é um estudo, mas já com indicativos de apresentação ao Congresso Nacional de um projeto, ainda no fim do mês, para ser avaliado no mês que vem. Agora, Megali, tem que lembrar o seguinte, do histórico, né? O imposto sindical ele deixou de valer com a reforma trabalhista, em 2017. Até então, o trabalhador ele era obrigado lá a pagar todo ano correspondente a cerca de um dia de trabalho, então vinha lá o desconto, né? Era até muito comum, né, o trabalhador ver aquele olerite, aqueles contra-cheque, né? E aí se perguntar, mas por que tá menor? Aí a vela letra miúda tinha lá a contribuição sindical e sempre tinha aquele questionamento. Isso acabou. Hoje o imposto sindical não existe mais. Quem quiser contribuir com o sindicato, que faça a contribuição. O que se imaginava então era o seguinte, era a profissionalização dos sindicatos, né? Ou seja, aquele sindicato que faz um bom serviço, ele vai ter lá mais colaboradores, né? Vai ter mais sindicalizados que voluntariamente vão querer contribuir com o sindicato. Agora, não é a avaliação do atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Já tive a oportunidade de conversar com o ministro, inclusive, sobre o tema. A gente já entrevistou o ministro aqui na Band News FM. O ministro tem uma posição que esse assunto deve ser rediscutido. O próprio presidente Lula já se manifestou nesse sentido. A ideia do governo, que está sendo gestada e deve ser apresentada para o Congresso Nacional, é criar lá uma contribuição, Megali, de novo, obrigatória, de cerca de 1% do salário anual, né? Isso pode representar até 3 dias e meio de trabalho. E isso, segundo a avaliação aqui do próprio governo, integrantes do governo, teria uma mudança em relação à regra anterior, que seria a possibilidade de, naquela assembleia, os trabalhadores definirem que não vão pagar o imposto sindical. Isso seria tratado sempre, por exemplo, quando fosse discutido o reajuste salarial, né? Essa é uma ideia que está agora sendo definida aí pelo Ministério do Trabalho, depois é o encaminhamento até o fim do mês, para ser apresentado ao Congresso Nacional como projeto, e aí fazer essa defesa frente aos parlamentares. Dentro do Congresso, Megali, você fez uma pergunta que é importante, tem viabilidade ou não? Né? Dentro do Congresso já tem resistências a esse tema, e tem que lembrar uma manifestação que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vem repetindo, né? Que não vai aceitar retroagir, que não vai aceitar mudar algo que já foi votado pelo Congresso Nacional, né? Isso está sendo interpretado, inclusive, em relação a reformas que passaram pelo Congresso, como a reforma trabalhista, né? Mas a gente pode esperar, você pode notar na agenda aí, no mês que vem esse assunto vai voltar a ser discutido no Congresso Nacional. Orengo, quer dizer, eles triplicaram, né? Eles estão querendo triplicar o valor do imposto sindical, porque antigamente o trabalhador pagava um dia de trabalho por ano, dessa vez 1%, são 365 dias menos os fins de semana, quase 3 dias, como você disse, né? E a ideia seria essa mesmo, né? Por quê? Esse seria o limite, né? Isso quer dizer, se a proposta fosse aprovada, seria definido? Não, aí caberia lá a Assembleia dos Trabalhadores nos sindicatos. Com esse limitador, poderia chegar até menos do que a regra anterior, né, que seria um dia de trabalho. Ficaria a cargo dos trabalhadores em assembleia, né? E é claro que muita gente pergunta, mas eu nem sei que assembleia, eu não sei quando acontece, né? Como é que eu vou participar, né? É claro que quem participa de assembleia são aqueles trabalhadores mais engajados que têm ali uma vivência no sindicato, que não era o caso da regra anterior, né? As pessoas pagavam lá obrigatoriamente, nem sabiam de data, de assembleia, né? A maioria, né? Uma pequena parcela que vive ali o dia a dia do sindicato, né? Seria esse limite, 1%, chegando até 13,5 dias lá de trabalho, mas podendo, na Assembleia, colocar um valor, inclusive, inferior, né? Isso está no projeto, um projeto que vai ser apresentado
se assim for definido, até o fim do mês, e aí cabe ao Congresso Nacional, se tiver o interesse de aprovar, fazer eventuais mudanças no texto. Ah, mas se você é contra essa mudança, você é contra os sindicatos. Negativo. Muito pelo contrário. Quais são os sindicatos mais eficientes do mundo? Os europeus. O alemão, o francês. Os sindicatos alemães são donos de bancos, Sheila, para que a gente tenha uma ideia. Alguém lá é obrigado a contribuir? Ah, mas não é uma obrigatoriedade. Não, não é uma obrigatoriedade, mas você cria um sistema ali do qual fica difícil o trabalhador escapar dessa contribuição. Na Alemanha, na França, as contribuições são voluntárias. Mas por que contribuem? Porque o sindicato é exigente, é vociferante, é sério, né? São sindicatos que não brincam em serviço, representam de fato esses trabalhadores, que voluntariamente colaboram porque sabem que essa colaboração é importante. Aqui no Brasil, o trabalhador se sente representado à altura? Não. Por isso ele tem que ser obrigado ou, de certa forma, coagido ou colocado numa situação ali da qual ele não consegue escapar. No final das contas, ele é tungado, né? Situação semelhante ocorre em países como o Egito, como o Equador. Queremos um sindicato como o egípcio ou um sindicato como o francês? Queremos uma representatividade como a equatoriana ou como a alemã? Né? É em direção a Egito, a Equador e outros países que adotam medidas semelhantes que a gente está caminhando, né? E deixando de lado sindicatos muito mais evoluídos que funcionam com base na persuasão. Bem rapidinho, Pablo, em 30 segundinhos. Os nossos ouvintes escrevem demais aqui, viu, Orengo, desde 2017, né, desde a reforma trabalhista, porque quem não quer contribuir tem que ir até a sede do sindicato e fazer uma carta, né, de próprio punho. Isso. E perdem um dia inteiro, né, na verdade. O dia inteiro de trabalho a pessoa perde lá, sendo que os sindicatos são interessados, é óbvio, mas poderiam pelo menos colaborar nisso aí. Mas como eles são os interessados, né, em receber essa contribuição, eles fazem o máximo para atrapalhar a vida dessas pessoas. Transformam a vida do trabalhador no inferno. É Dá triste. pra confiar? Não era assim que a gente queria que fosse a relação, né, com os sindicatos. Obrigada. Valeu, Orengo.